O cliente ele quer ter o produto na hora, do jeito que ele quer. E se não for, ele troca. Então, acho que é um desafio gigante, principalmente falando das dificuldades de produção daquela região, né? Então, acho que... Mas queria fazer essa introdução que está todo mundo muito, muito, muito preocupado em como a gente vai evoluir e acelerar esses processos. Eu sou o segundo de 4 filhos, né? Meus pais vieram do interior de São Paulo, Lins, né? Inclusive, meu irmão mais velho, o qual fui visitar, ele é médico, né? Ele que acabou de examinar minha filha agora. Ele nasceu em Lins, então, o mais velho. Nós temos uma diferença de idade de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Mas ele nasceu em Lins, pais mudaram, já com ele muito novo, para São Paulo, e eu nasci em São Paulo. Depois de mim, tem mais 2, né, com a diferença de 5 anos para o terceiro, e depois vem o quarto. Nós somos 4 homens, né, que deram, com certeza, muito, muito trabalho para minha mãe, em termos de culinária, né, porque os meninos comem demais, né? Impressionante, né? Quem tem filho, você tem um batalhão em casa, eu lembro, né, no tempo inflacionário, que a corrida do meu pai era para o supermercado, né? Pegava as coisas porque não durava 15 dias. Então, foi uma família trabalhadora, meu pai sempre foi trabalhador, passou por toda a crise dos anos 80, né? Foi a crise do desemprego, aquelas coisas todas. Ele foi uma das vítimas, né? Eu sei que, na época, o meu irmão mais velho sempre foi muito estudioso, né? E eu menos, né? Eu tinha mais de rua, de ficar mais na rua, queria ser jogador, queria ser esportivo, e sempre foi mais para esse lado, né? Então, meu pai desafiava eu trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E fui trabalhar, procurei meu emprego e entrei numa agência de propaganda, famosíssima, na DPZ. Fiquei lá na DPZ, me formei na DPZ, né? Tive algumas promoções na DPZ, e acabei saindo de lá e fui para a agência da Varig. É engraçado que como as experiências profissionais vão te moldando, né? E muito voltado, né? E sempre achei, né, que o trabalho é o fruto do sucesso. Eu não consigo enxergar outro se não for o trabalho, se não for o estudo, né? Às vezes, sei lá, pode ser herdeiro e cair alguma coisa do céu, mas se não for, só tem 2 caminhos, né? E acho que é o trabalho. Então, sempre fui muito grato pelas empresas que me contrataram, né? Uma vez, numa discussão com a Marina Silva sobre ela era candidata à presidência, né? E sempre tem aquele viés, né, de você taxar um pouquinho, né, o setor produtivo, né? Você taxar um pouquinho as empresas, os empreendedores, né? E a minha vida inteira eu tenho uma admiração absurda por esses empreendedores, né? Às vezes é um empreendedor, ele tem um negócio, tem 2 funcionários, mas é ele que está pondo a cara lá. Então, eu admiro muito e acho que eu fui me formando assim. Então, esse desafio, né, de tentar fazer as coisas diferentes através do trabalho me deu um destaque para ir para Ícaro, né, a revista lá da Varig, e de lá eu saí também sempre buscando ter uma experiência diferenciada. Eu e minha esposa, tinha acabado de casar, nós fomos viver nos Estados Unidos, que eu queria ter uma experiência internacional de qualquer jeito. Aí passamos, foi difícil, não foi uma coisa fácil, não. Também não posso falar que foi difícil, não posso, de forma alguma passou fome. Eu fui trabalhar, trabalhei bastante, trabalhei lá em Natal, Miami, aquelas coisas todas, com turismo, mas voltei, e aí teve uma engrenagem interessante, como o professor me cobra isso, né? Uma engrenagem muito de tentar fazer as coisas independente, mas sempre valorizando uma trajetória de transparência, de sucesso, uma trajetória de muito trabalho, né? Acabei nessa história toda, no meu retorno, eu fui para a TAM, linhas aéreas, e aí fiz um trabalho bacana na TAM. Lá na TAM foi difícil, porque teve acidente aéreo, depois teve a morte do comandante Rolim, uma coisa difícil. E nessa história toda, o Pão de Açúcar me chamou. E muito ligado para a comunicação, né? E eu sempre tive na cabeça, e quase sempre que eu falo com os mais jovens, né, quase todos nós somos pagos para resolver os problemas, né? Então, a gente tem muito do dia a dia de problema, de coisa chata para fazer, né?
cabe a você criar momentos importantes na sua trajetória profissional que te deem alegria, né? E aí que eu acho que a alegria que me dá e a satisfação profissional é justamente buscar projetos ou algo que a gente possa fazer que criem valor, né? Que criem diferenciação competitiva, que coloquem um destaque, uma marca ou uma ação específica, né? Mas nunca pensando em mim, né? Nunca pensando, mas sempre pensando numa empresa, né? Numa área. E foi aí que a gente começou foi aí que eu comecei a me aproximar do Amazonas, né? Da região toda, né? Não tinha conhecimento, nós estamos falando de alguma coisa próxima ali de 2007, acho que 2008, mas assim, que também foi ocasionado pelos eventos associação, né, de uma organização que promoveu os eventos lá no Amazonas. E a gente, por ser empresa de varejo, né, eu sempre achei que tivéssemos chances reais mesmo de produzir, de promover aquela região, né? A gente traz tanto produto de fora, né? E temos aqui o Amazonas, que é uma riqueza para quem conhece, né? E para quem não conhece, faça um esforço para conhecer, porque é realmente diferenciado. Você entender um pouco mais como é que sobrevivem e a riqueza daquela terra coloca o Brasil numa diferenciação, num diferencial competitivo, se a gente souber explorar, sabe, que nenhum outro país talvez tenha. A partir daí, né, junto já com o pessoal do Pão de Açúcar, a gente começa a estudar que tipo de produto seria interessante para o mercado do Sudeste, né? E aí eu tenho diversas histórias, né, de poucas vitórias, né, talvez mais derrotas do que vitórias, mas todas foram muito gostosas de fazer. Por mais que possa ter sido derrota, porque a gente não conseguiu concretizar o projeto de uma forma contínua, né, que acho que talvez o desafio do varejo, essa discussão é importante, né, porque o segredo do produto é a continuidade dele na prateleira. Acho que isso é fundamental, porque a continuidade dele na prateleira mostra que ele está tendo, né? Porque a gente mudou muito, né? Antes que a gente falava muito, quem puxa a cadeia, a indústria puxa a cadeia e empurra para o varejo, e a gente empurra para o consumidor. Não é assim hoje. Hoje, quem puxa o produtinho lá da gôndola é o consumidor, e cada vez mais ele dá mais valor para o seu dinheiro. Então, se eu tenho um produto que ele é contínuo em gôndola, é um produto de sucesso, né? É um produto que um consumidor, que um comercial se atenta a ele, é um produto que dá retorno para a cadeia. É importante, pessoal, não dá para trabalhar de forma alguma com um produto que ele não seja rentável. Essa coisa, no nosso sistema econômico, é bobeira. Eu, professor, discutimos algumas coisas que as pessoas apresentam no nosso comitê da FEComércio. Falo, tá bom, me mostra o dinheiro, entendeu? Porque é social? Tá bom, então é social. Eu aceito e acho que temos que fazer. Mas se você quer falar de alguma coisa, de uma cadeia produtiva, ela tem que ser rentável para todo mundo. E o que a gente enfrentou no Amazonas, justamente naquela região, é justamente a continuidade, né? Como é difícil você manter laços econômicos frutíferos, né? São laços que você vê o ganha-ganha, porque a cadeia se rompe muito fácil. Só que, quando você fala de Sudeste, né, eu tenho uma experiência, professores, que foi no Ano Brasil, na França. A gente fez uma campanha muito grande com o Casino e Pão de Açúcar, inclusive o ministro Furlan, que era o ministro na época. Nós fizemos eventos, fizemos um monte de coisa lá. E aí, a nossa dificuldade, juntamos com a PEX, pegamos a PEX, pegamos um dinheiro da PEX, um dinheiro mesmo, foi um dinheiro de investimento da PEX para botar os produtos do Brasil. E a hora que você chega nas gôndolas francesas, nas gôndolas europeias, é o mundo inteiro disputando aquele pedacinho de gôndola. E a hora que você vê os nossos produtos, que produto, e isso agora falando de Brasil mesmo, de brasileiro, que produto que nós temos de nível internacional que compete nesse mercado? Isso nos dá, sabe, dá um pouco de tristeza, sabe? Aí você começa, tá bom, só que eu tenho produtos de qualidade
e de diferenciação que poderiam estar vindo do Amazonas que ninguém tem. Acho que tá bom, então temos o açaí, deu um passinho, a castanha do Brasil deu outro passo, mas que mais? Nossos peixes. Na pré-conversa com o professor Jacques, né, a gente falou, hoje a gente traz peixe da China. E eu não consigo trazer peixe de uma forma estruturada na quantidade aqui do Amazonas? Não consigo. Eu não consigo trazer pirarucu? Não consegue. Não consegue. Consegue, claro, pouco. Mas não é uma coisa que vire hábito de consumo para o Sudeste. E aí, se você quer fazer uma cadeia produtiva que tenha retorno, ou ele vira hábito, ou ele vai virar nicho. E a gente aceita o nicho. Acho que é bacana, podemos ter um nicho ali, fazer alguma coisinha, mas acho que não é isso que o estudo está provando. Acho que o estudo está buscando, tá bom, como é que eu transformo aquilo em algo que realmente seja... Como é que eu transformo aquilo, em termos de alimentos, da Zona Franca de Manaus? A Zona Franca é uma potência. E olha, e sai logisticamente tudo de lá para o Brasil inteiro e até para exportação. Como é que eu transformo essa mesma ideia para falar de alimentos, para falar da riqueza? Acho que talvez esse é o maior que a gente tem mercado. Travou para o Sudeste? Temos. Acho que temos Sudeste, muito Centro-Oeste. Acho que o potencial de peixes para o Centro-Oeste é gigantesco. Talvez seja até mais, talvez seja até maior do que para o Sudeste. A gente pode entrar ali, mas eu preciso ter o produto. Eu preciso fazer com que o produto chegue de qualidade. Eu preciso ter, o mesmo que eu tenha sazonalidade, eu preciso comunicar isso para o consumidor. O mês do pirarucu é de, sei lá, setembro a dezembro. O tambaqui eu preciso ter uma cadeia mais transparente. E isso a gente não consegue hoje. Então, talvez, pessoal, dentro Posso fazer um pouco mais do assunto? Claro. Fazer uma pergunta? Posso fazer, professor? Podemos? É que você falou duas questões que eu fiquei com muita curiosidade de saber sua opinião. Primeiro, que você falou assim, essa cadeia se rompe. Quais seriam os motivos que faz com que se rompa? Quer dizer, é uma questão de repente, sumiu os fornecedores. Qual seria o principal problema dessa cadeia, de repente, começou a fornecer, de repente não fornece mais? E a outra questão, que também está relacionada a isso, no caso de peixe em particular, é um problema, então, de oferta ou é um problema também de demanda? A população de São Paulo não consome muito peixe, porque se fala isso, né, que o consumo de peixe em São Paulo é baixo. Então, eu queria saber sua opinião. Eu acho que eu não concordo muito com o consumo do Sudeste baixo, porque se eu pegar o nível de bacalhau que a gente consome e o nível dos peixes, né, da polaca, que vem da China, que vem do Alasca, são volumes significativos. A gente pode até, talvez, para o estudo, falar um pouquinho mais desses volumes. Lembrando que não é só o Pão de Açúcar que traz esses peixes. Hoje você tem importadoras que traz volumes de peixe muito significativos. Então, o peixe, né, e aí, professor, a gente fala muito do custo da proteína, né? O custo da proteína, que acho que é uma discussão que a gente sempre teve quando estava negociando com os peixes do Amazonas. Eu não posso ter um custo da proteína do peixe do Amazonas muito mais cara que uma proteína bovina ou que uma proteína suína. E aí essa que é a discussão sobre continuidade da produção. Porque se ele passa muito, ele vira nicho. Se ele virar nicho, ele não vai ter volume. E aí você não consegue desenvolver a cadeia produtiva lá. Então, acho que o rompimento da cadeia é justamente porque a gente não conseguiu ter um investimento para uma cadeia que tenha condições de ser crescente. Eu acho que de realmente olhar a cadeia produtiva eu produzo hoje 10, eu vou desenvolver o mercado para o ano que vem para 15 e do ano de 2023 para 20.
E para que isso aconteça, eu vou fazer isso, 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 isso. A gente nunca viu essa forma de trabalhar. Ela sempre teve um apoio do governo e ela acaba sendo sazonal, porque ela pode entrar um pouco o governo aqui, o governo tira o dinheiro. A safra melhora a condição econômica do Amazonas, o peixe fica por lá. E não estou falando de desvio de produção, é que você tem um mercado lá que, para que você possa abastecer e que venha nesse volume, você tem que ter outro nível de produção, mesmo que possa ser de cativeiros, porque muita coisa que vem também de lá, o próprio Acre fez uma ação que, infelizmente, também não continuou, e depois dessa movimentação toda nossa de desenvolvimento de produto, mas lá era pesca sustentável, a gente também desenvolveu no Acre um produtor que aí era cativeiro. E mesmo ele não conseguiu. Talvez, professora, o logístico estruturado da China possa ser mais em conta e mais barato do que o que nós temos estruturado no Amazonas. Então, acho que isso pode ser um diferencial. Então, a hora que você faz as contas da produção, para o peixe chegar em São Paulo, de Mamirauá, lá que é 600 quilômetros do Amazonas, ele me custa mais do que se pegar um avião que vem da China para cá. Pela estrutura, para a infraestrutura contada. E aí isso é um diferencial competitivo gigante. Então, a gente não conseguiu, por mais tentativa que possa, a gente não conseguiu virar a chave produtiva, que é diferente, né, talvez para a cadeia da castanha do Brasil. Ela é uma cadeia mais madura, só que é uma cadeia saturada, porque você não come mais 5 castanhas por dia porque ela está mais em conta, né? Você tem só limite de compra. O peixe, a demanda é um pouco mais elástica, pelo menos para o que a gente atende hoje. Então, acho que talvez seja esse o problema do rompimento das cadeias, que é difícil, né? Porque se eu tenho um peixe hoje, eu comprei o peixe, amanhã não tem, eu já substituí o peixe, a proteína. E se ela fica com variação de preço muito alta, é mais fácil ainda eu substituí-la. A gente percebe agora, na primeira pandemia, nós tivemos um problema de bovino. O bovino subiu assim muito, 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 e está alto ainda o custo do bovino. As pessoas migram para o suíno, para o frango e para o peixe. Agora, se todos sobem, aí ela vai ter que escolher. O bovino ainda é a principal proteína do brasileiro, né? Mas você tem alternativas e você oferece isso, e aí o setor supermercado ele tem um papel fundamental no entendimento dessa demanda. Porque se eu tiver o produto e eu conseguir expor esse produto a preços competitivos, acessíveis, que o consumidor dê valor, ele compra. A gente percebe isso com os peixes. O peixe da China, que a gente tanto fala, que é horrível falar da China assim, mas ele vem filetado, filezinho branco, pronto para fritar, para assar e tudo mais. Ele entrega muito fácil para o consumidor. Quando eu trago um peixe gigantesco, pirarucu de lombo, eu preciso saber como é que eu faço, eu preciso saber que tipo de comida eu vou fazer. Tem um monte de coisas que também atrapalham a vida do consumidor. Então, acho que como é que eu trago produtos mais fáceis para a vida do consumidor? Isso aí temos que entender de consumidor. E essa parceria a gente está super disposta a fazer com eles. Porque é um negócio que a gente acredita, eu acredito, botar todo o meu esforço para fazer alguma coisa, para a gente reviver essa ação. A gente está com o pirarucu de novo, tentando alguma coisa, junto com os restaurantes, mas ele ainda vem de nicho, porque ele vem um filé, coisa mais linda, um filé congelado, mas ele ficou alinhado com os restaurantes e a gente tem nas principais lojas. Mas eu não consigo fazer uma oferta desse peixe, por exemplo, para grande quantidade. Não consigo botar ele num extra ou num açaí e em grande quantidade, porque não tem. Então, acho que talvez esse é o maior desafio nosso de balanço do quanto que tem potencial o Amazonas e o quanto a gente tem a demanda aqui. Acho que e aí, nós tivemos uma experiência, professores que eu falei para o professor Jacques. Primeiro, quando eu trouxe os pescadores para a gente apresentar o pirarucu aqui para o pessoal de marketing, né, veio os pescadores de lá e tudo mais, foi um esforço bacana demais isso. E aí botamos todo mundo na sala, e tinha um monte de... O marketing sempre tem bastante meninas, né, aquelas coisas todas, né? Aí eles foram mostrar como é que era a despesca, né, naquela época, né? E era uma coisa horrorosa, porque eles pegavam o peixe no gancho
e matava o peixe na martelada, na porrada. E eles mostraram isso. Aliás, começaram a mostrar isso no meio da reunião. Entendeu? O pessoal, na zona oeste aqui de São Paulo, todas umas meninas, tudo arrumadinhas, olhando aquilo e falaram, nossa, eu nunca vou comer um peixe desse. É imediato, né? Então, para, filho. Eu lembro que chamava Luizão, o chefe lá da comunidade. Para, Luizão, nós temos que mostrar de outra forma, porque se mostrar isso, nem eu compro esses peixes mais. Então, isso porque não estava tão em voga, né, o bem-estar animal. Hoje, então, se eu conseguir, eu preciso mostrar o bem-estar animal, a forma que eu pesco, a forma que eu transporto, a forma que eu apresento, o consumidor fala, tá bom, esse produto eu quero. Será que nós fazer uma observação? Na verdade, eu queria fazer uma observação, fazer uma pergunta também, porque uma questão assim, tudo bem, se for uma questão de nicho, a gente tem carnes de nicho também, carne maturada, não sei o que, tem outro preço, é um consumo menor, é isso que eu estava pensando, assim, daria para se... O problema maior é a constância da entrega desse produto, né? É isso que você está falando, mas ela poderia ser um produto de nicho, né? Mas o nicho não movimenta a economia, né? Ela movimenta pouquinho, né? Tá. A gente fala da necessidade que tem o Estado, as comunidades todas, de quantas pessoas ficam dependendo daquilo, o nicho não traz esse benefício. Acho que isso aí, porque o pirarucu é nicho, o tambaqui é nicho, é verdade, é nicho. Mas será que a gente consegue mudar essa realidade? Porque da forma que é nicho, eu não consigo mudar a realidade deles. E lá tem uma professora, tem uma grava, e lá tem os tais dos corões, que como a despesca é feita por um período curto, né, e depois ele só pode pescar para subsistência, como o dinheiro não circula, eu compro a sua pesca antecipada. Só que por um preço bem menor. Mas eu te financio o ano inteiro, as comunidades. E ao financiar a comunidade como o ano inteiro, a hora que vem a despesca, eu concentro tudo e depois eu vendo na vida. Mas eu mantenho o status quo de todo mundo por baixo. Isso é um problema gigante. E eu acho que o professor Jacques não deve ter mudado essa realidade. Porque não mudou a realidade deles lá. Só uma coisa, Paulo, nós conversamos ontem, eu relatei, inclusive, o teu depoimento. Aparentemente, já tem duas tecnologias novas, que é colocar o peixe no gelo, e com isso ele perde a vida, ou através de CO2. Então, essa marretada parece que está sendo... Acabou. Naquela época já tinha acabado. Porque não dá para marretar o peixe, né? Exato. Assim, mas eu acho que o problema da marretada... Vocês já foram numa grande integradora? Eu fui, eu saí de lá com febre, de ver matando os porquinhos lá. É um negócio horrível, é horrível. Depois eles colocam de pendura. É que, na verdade, aquilo lá é fechado, ninguém vê. Então, marretando ou matando uma integradora daquele jeito que eles matam lá, para mim é a mesma coisa. Eu acho que a única coisa é a imagem que passa, porque uma coisa dentro da empresa, fechadinha e ninguém vê, e a outra é fora que você vê. Então, eu acho que da mesma forma a morte, ela é horrível dos dois lados. Então, eu não sei, na hora que falaram isso, assim, eu fiquei um pouco assim, porque eu fui integradora e saí de lá, realmente, eu estava no avião, eu comecei falando, nossa, eu estou me sentindo mal, eu estava com febre, de ver aquele negócio, aquele cheiro de sangue, negócio impressionante. Horrível, né? Para quem vai lá dentro ver, é horrível. Então, eu não sei, eu acho que a única coisa é um pouco a imagem que passa. Então, é uma coisa muito mais de marketing do que outra coisa. Eu não vejo esse problema Quer dizer, é lógico, se for fazer o marketing, a pessoa vai ver, mas eu tenho certeza que se essas pessoas, meninas que foram lá e viram, e entrassem uma integradora, ia ter o mesmo estrago, né? O mesmo estrago. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, só falar de regulamentação, CIF, essas coisas, se isso também, porque você falou a questão da infraestrutura, né, como uma coisa importantíssima, que eles não têm estrutura. E a questão da regulamentação, como é que funciona aqui, como é que é do peixe que vem de fora? Então, você precisa ter CIF, né?
Eu tenho mais uma história, né? No auge das discussões todas, né? Nós queríamos desenvolver o bacalhau brasileiro. Que o pirarucu, com o bacalhau tipo de salga, o pirarucu preenche bem, e você tem a salga do pirarucu, que já é feita lá, só que ela é feita com o peixe próximo do vencimento. Então, você inverte, você não salga o peixe fresco, você deixa até o limite, ele salga. Então, ele fica uma salga forte, né? Bem forte. E nós fizemos lá com o governo uma ação onde a gente fez uma fábrica do bacalhau brasileiro, porque a gente não conseguia acreditar que era mais fácil trazer o bacalhau de fora do que daqui, aquelas coisas todas. E, ao fazer isso, eu visitei a fábrica, acompanhei a construção, acompanhei tudo. Cheguei a trazer o peixe lá, no aeroporto, com o lombo nas costas, assim, para fazer as degustações aqui em São Paulo. Não me deixaram trazer o peixe, tive que ligar lá para a Secretaria de Saúde, aquelas coisas todas. Mas, depois de fazer o lançamento em São Paulo, a gente não conseguiu o CIF. Não conseguiu. O CIF não aprovou a produção. E eu não sei, eu acabei... Como essas ações acabam sendo um pouco políticas também, né, dependendo muito do governo, a gente acabou só ficando frustrado demais, porque eu fiz o lançamento em São Paulo e não teve peixe. E quando a gente olha o porquê, né, fala, puxa, não dá para entender o porquê. Será que o CIF não aprovou? Ou será que a produção, da forma que é feita, eles não aprovam? Porque o peixe, apesar do gelo e tudo mais, o peixe tem uma trajetória da despesca até o gelo, que é uma trajetória longa. Depois ele fica no gelo, e se você andar 600 quilômetros, por exemplo, só para uma região, que é uma Mirauá, para Manaus, ele deve dar 3 a 4 dias de barco, que ele fica no gelo. Aí, ele saindo do gelo, ele tem que ser filetado ou alguma coisa para vir de caminhão, mais 7 dias de viagem para São Paulo. Mas, professora, nada disso é aceitável, porque nós somos o maior comprador de peixe do Chile, do salmão do Chile. Então, acho que essa inconformidade que a gente deveria ter para tentar mudar essa realidade. A gente tem 2 extremos, né? O Chile, como é que o Chile consegue entregar tanto peixe para a gente? Que sistema que eles fazem lá? E aí nosso pessoal foi ver. E eles têm mesmo investimento em infraestrutura, que dão suporte em toda a cadeia para guardar do peixe. No começo, de que a gente começou a trazer os peixes para cá, e eu brigando institucionalmente, ver a comunicação, aquelas coisas, e o comercial tendo que dar resultado, né? Tem isso também, né? A gente trouxe os peixes, depois de 7 dias, ele começou a ficar verde na gôndola. Verde, ele ficou verde, quer dizer, nós perdemos o peixe que a gente trazia. Por quê? Porque em algum momento da cadeia, ele era comprometido. Só que depois que você congela, ele já congelou comprometido. Então, acho que o maior desafio é porque a cadeia é tão extensa, a infraestrutura é tão deficitária, que a gente teria que olhar o processo inteiro. Falar, tá bom, eu preciso desse tipo de investimento para transformar isso aqui como realidade. Senão, a gente não consegue. Acho que talvez tenha que aprofundar isso, porque eu comi, acho que não falei o professor, nós fomos a primeira vez para Mamirauá, aí deixaram um avião para a gente, o hidroavião. Aí eu coloquei lá a gerente de qualidade, o diretor comercial, eu, o Luizão, né, que era o chefe da comunidade, e acho que tinha mais uma pessoa. O avião cabia uns 5, 6. Aí o piloto e o copiloto. Aí você roda quase 1 hora em cima da selva, e roda, e roda, e roda. E só selva. Você tem selva, você não vê nada, não tem uma abertura. Aí os pilotos abriram um mapa, aquele mapa não tinha GPS, nada, era mapa de olhar mesmo. Né? Você fora, já até arrepia, porque... Aí eles, perdidaço, os pilotos. Não, Mamirauá é tantos quilômetros, está para frente, para trás, para trás. Aí o Luizão levanta do avião, fala, não, Mamirauá é ali embaixo. E mostrou para trás, a gente passando por cima de Mamirauá. O piloto, olha, não é não, aqui na frente. Está longe ainda. Ele volta, não, é ali, pode fazer a aproximação.
Aí ele volta, volta, faz a aproximação. Aí lá embaixo estava o pessoal esperando. Aí ele fala, então é lá mesmo, vamos descer ali. Aí ele faz eu ia começar a chorar, sinceramente. Ele faz a volta. Você já me desincentivou a conhecer o local. Aí ele, não, vai ter que ir com o Luizão. É bom que vai com o Luizão. Aí ele vai, e essa história, olha, aí ele vai e pousa. Ele pousa o avião, pum, num lago, paramos com os jacarés do lado, assim. Ele pousou, aí estava a comunidade dele, já com um dos pescadores que acompanhou a gente, já com o pirarucu que ele tinha acabado de pescar, e nós comemos uma forma de churrasco, né, na brasa, esse pirarucu depois de ter feito as visitas. Não existe coisa igual, é outro sabor o peixe, né? Quando você come ele fresco, que a gente fala, nem cheiro tem, né? E essa moça que estava com a gente, é a Meg, é a veterinária, então ela conhece muito. Ela fala, pega aqui, não tem cheiro. Aí vimos lá como é que eles fizeram, aquelas coisas todas e tudo mais. O peixe ficou a coisa mais gostosa do mundo. Quando a gente traz para cá, essa cadeia, cadeia logística, né? Ela agrava demais a qualidade do produto. E aí, a hora que ele chega para o consumidor, e o consumidor que às vezes quer saber, né? Mas a gente tem até projetos para ensinar ele a fazer o tal peixe, se ele não fizer mal feito, ele nunca mais compra. E como é um peixe grande, por exemplo, ele não faz só para ele. Ele costuma chamar mais pessoas para comer um peixe diferente. Se a gente errar essa primeira entrada, desculpa, ele já não quer mais o peixe. Ele vai comprar o bacalhau, que é muito mais fácil. A mãe faz, a avó fazia, todo mundo fazia. É muito mais... Então, existe uma história também gastronômica de desafio, que é mais um desafio nosso para trazer esses produtos para o Sudeste. Se eu te der um peixe, eu te dou um lombo de pirarucu, quantas pessoas sabem fazer esse lombo? Se eu te dou um lombo de bacalhau, quase todo mundo sabe fazer. Então, você tem uma história atrás, né? Para que a gente talvez seja o maior desafio nosso também. Como é que eu transformo isso e volto a valorizar produtos que são nossos, né? Produtos de primeira qualidade, mas que têm dificuldade de chegar para o Sudeste. Paulo, conta um pouco da tua ida para a China, o que você viu lá, a relação com o fornecedor chinês, como o chinês chega até você e diz o que você precisa, o que você quer. Como que nasceu essa relação com a China, com o pescado da China, e como se dá essa relação? Então, a China, né? Eu fui diretor de sustentabilidade também do Pão de Açúcar, e a gente sempre ficou muito preocupado com o que acontecia na China, né? E de que forma que os caras produziam, né? E aí, com certeza, se você voltar a 20 anos, você tinha um tipo de produção, né? Hoje, a capacidade produtiva deles é algo que nos impressiona assim absurdamente. Nós tivemos esses peixes que vêm, que são os polacos, chamada polaca do Alasca, né? O filetado, né? Eles conseguem te oferecer 3, 4, 5 tipos de filetamento do peixe. Você só paga um preço diferente. Entendeu? Então, é tão claro a relação de entrega de produtos e preço que ele não tem dificuldade. Eu quero isso. O cara vai te entregar isso. Né? E se você comprar, você pode ser diferente. Então, acho que essa facilidade que eles conseguiram, eu não consigo explicar como eles conseguiram isso. Mas conseguiram. Eles conseguem, de alguma forma, numa velocidade, né, te entregar um produto dentro daquilo que você demanda. Ele consegue te entregar. E só que ele está fazendo isso para o mundo inteiro. Né? Então, acho que isso... E aí que a gente fala muito, né, de produtos manufaturados. Né? Só que eles estão começando a fazer isso também em produtos in natura, né, que são os peixes. Né? Bovino, eles não são bons ainda, né? Mas peixe eles têm conseguido fazer. Então, acho que essa transformação... E aí, professor, acho que não é só de uma cadeia, né? Eles conseguiram virar a chave da forma de indústria deles, né? Da capacidade de produção que eles têm, né? A gente fala muito, eu não sei como é que eles produziram tantos respiradores. Eles têm, acho que, uma chave para acelerar o processo. E aí eu não estou falando da responsabilidade
social dentro da cadeia produtiva. O que a gente percebe é que as leis que eles obedecem são as leis deles, né? Talvez não sejam as leis do Ocidente, mas dentro do que eles acreditam, né? E eu tive na China recentemente e eu não vi ninguém triste lá não, viu? Tem um crescimento, as pessoas estão ganhando mais dinheiro, estão consumindo mais e ok, né? Dentro do formato que eles acreditam e com uma facilidade de produção, né, gigantesca, né? Então você vê que a China é preparada para atender o mundo, né? E a gente cheio de dificuldades para atender uma região, né? Pensando um pouco, né, em futuro mesmo, né? O que eu gostaria de ver depois de tantos anos de trabalho, né? Eu acho, primeiro, nós temos uma riqueza no Amazonas que não é valorizada, pelo que a gente pode entregar, mas também não é valorizada porque a gente não entrega. Acho que a gente precisaria entregar alguma coisa realmente diferenciada, como é o próprio açaí, que hoje ficou tão famoso, né? Nós temos um produto internacional que é o açaí, né? Mas ele precisava ter... Quando a gente fala, e aí é difícil comparar, né? Mas quando a gente fala da Coreia do Sul, né? Não precisa nem falar de China agora, né? Vamos falar da Coreia do Sul. O quanto que eles têm marcas, né, que representam a Coreia do Sul. Hoje, qualquer indivíduo, acho que do mundo, tem um produto que vem da Coreia do Sul, né? Ou é um carro, ou é um computador, uma televisão, um aparelho celular. É quase impossível você não ter um produto que veio produzido por eles. Eu acho que a gente não tem um produto que foi produzido no Amazonas, né? A gente não consome um produto que foi que vem do Amazonas. Então, talvez o nosso maior desafio seja justamente... E aí é uma política não só do Estado, né? Eu acho que tem que ser uma política do próprio país, né? Do governo mesmo, a política de valorizar o que é nosso, né? E aí eu não falo só do Amazonas, mas falo do Cerrado também, né? A gente acaba, professor, vendendo muito mal a nossa imagem, né? E que foi muito agravada recentemente pelas questões de desmatamento. Aquela carta, e nós questionamos, professor, nós dois questionamos o movimento que o professor Goldenberg fez. Poxa, você está batendo contra o país, não é uma coisa que era... Mas entendemos, ok, compreendemos, mas eu não assinaria a carta. Mas e acho que é isso que quando você olha os outros países, eles se defendem, né? Eu tive na Austrália, mas aí foi a lazer, conhecendo a Austrália, tinha o sonho de conhecer a Austrália, fui para lá em 2018, e eu fiquei, né, minha mulher, minha filha, minha mulher também reparou isso, o quanto que o australiano defende aquele país, tudo deles é melhor, tudo deles é melhor. O vinho é melhor. Professor, o cara quis me convencer que aquele spring crab, lá, o negocinho de alumínio que abre o vinho, é melhor do que a rolha. Você está de brincadeira. Não, mas você pode guardar o vinho em pé. Não, e vários argumentos, valorizando o que eles produzem. E é um país que tem um deserto gigantesco no meio, que não serve para nada, e um litoral absurdo, absolutamente lindo. Mas um deserto difícil de trabalhar. Falam que das 10 aranhas mais perigosas do mundo, acho que 9 estão lá, né? Tudo está lá. E eles conseguiram fazer uma coisa maravilhosa, aonde eles têm um orgulho de falar Austrália, né? E nós temos essa dificuldade de falar Brasil, né? A gente é tão penalizado. Vamos pegar a própria pandemia, né? A gente vinha fazendo coisas boas e a gente conseguiu se destruir. Então, nós temos um problema primeiro de valorização dos nossos itens. Aí, tanto falar de Cerrado quanto do Amazonas mais forte, a gente não consegue valorizar aquilo. Tudo que a gente produz é mais ou menos. Tudo que a gente produz é mais ou menos. Então, isso é um desafio gigante para nós, para falar de integração. E aí você já tem o Sudeste diferenciado, que já se acha diferenciado, já se acha que ele é o melhorzão do país. Então, sabe, para você trazer produtos de lá que tenham aceitação, você tem um desafio cultural gigantesco de valorizar aquilo como melhor. Então, é o guaraná, é o açaí, são os peixes. É isso que tem que ser valorizado, mas com uma qualidade absurda, né? Que aí você acha que talvez conseguisse equilibrar. Quando a gente fala de potencial do setor, né, eu posso falar do grupo, né, o quanto que
o setor tem uma representatividade para alimentação, né? Eu acho que até teve um episódio recente, não sei como é que a gente pode gravar isso, né? Houve uma empresa canadense que tentou comprar uma empresa francesa, grande empresa francesa de supermercados. E aí o governo interviu, dizendo que não, é questão de segurança nacional. Eu soube. Então, eu defendo isso, ontem mesmo defendendo os decretos, né? Agora com a fase vermelha de novo, chove decretos para todos os lados, né? E as interpretações são absurdamente diferentes de quem redige, de quem fiscaliza, de quem... E eu estava discutindo ontem com Bertioga, que é a região lá do litoral norte de São Paulo, aonde os fiscais estão mandando o supermercado fechar às 20 horas. Mas os postos de gasolina e drogarias não, porque eles são essenciais. Mas a gente tem no decreto, o essencial do alimento está no decreto, mas ele considerou a gente como congêneres de alimentos, então ele quer fechar. Aí você tem noção, né? As pessoas às vezes não têm noção do que é vender alimento, né? As pessoas não sabem o que é isso, né? Só quem vende sabe, né? Uma pessoa chega em casa à noite, ele não tem alimento, ele come o quê? Delivery. Eu privar essa pessoa de ir no mercado para comprar o seu alimento, a gente defendeu durante esse ano inteiro que se tem uma coisa que garante equilíbrio social, é mercado aberto. Porque se eu tenho um mercado aberto, falta produto, eu levo a correria. Se eu tenho um mercado fechado e eu não tenho que comprar, leva a correria em dias anteriores. Então, se eu tenho uma frequência constante e sei que estou em casa, e se eu quiser ir no mercado ele está aberto, eu me acalmo perante minha família, meus filhos e tudo mais. Então, acho que existe uma responsabilidade nossa em termos de alimento, e o setor, né, talvez Abras, aí venda talvez 75% do alimento do país através de todos os seus estados e seus associados, é um volume que a gente acredita, né? Não digo que possa ser segurança nacional, mas você levar alimentos para as pessoas da forma responsável, acho que isso é importante, que o setor formal leva, onde eu garanto qualidade, onde eu garanto cadeia refrigerada, onde eu garanto controle, onde eu garanto CIF, sistemas claros, onde a gente consegue garantir, inclusive, tenta, claro, né? Origem desses produtos, né, que não são de áreas de desmatamento, não tem trabalho escravo, tem toda uma cadeia, uma preocupação que garante isso. Não quero dizer que esses produtos não possam ser vendidos, como tanta gente fala, mas existe uma preocupação clara de você ter controles de que isso não aconteça. Pelo menos a ideia, né, e os grandes fazem esse trabalho para que depois os outros possam seguir o caminho. O diferencial que eu vejo é que a gente viu falta de abastecimento na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, não. Não teve. Então, acho que o quanto que essa cadeia aqui, né, é séria, né, e trabalha muito, muito integrado com a indústria. Então, isso faz uma diferença gigantesca, principalmente num momento como esse. E, em momento algum, tirando ali, acho que a professora... no comecinho da pandemia, a gente teve alguns itens que chamaram mais atenção, que foi papel higiênico, aquelas coisas todas, aquela correria, a imprensa falando muita coisa, né? Chegaram a filmar gôndolas vazias, mas foram totalmente esporádicos e não falta de produto. Você pode decidir, no supermercado menor, a gôndola é menor, então você tem menos estoque. Então, você tem lá uma classe que foi justamente aconteceu, a classe AB, que tinha um poder aquisitivo maior e saiu comprando as coisas, você pode ter faltado. Mas, em seguida, já equilibramos preços, já equilibrou a oferta, já voltamos a comunicar melhor e você trouxe tranquilidade. Tanto que nós não tivemos saque. Não houve esse... Tudo bem, com o auxílio do governo, que foi fundamental, mas não houve essa correria. E nós estamos conseguindo controlar até agora. Não está fácil, né? Voltamos à fase vermelha, a pessoa está fora, mas esperamos, né, que a gente controle. O brasileiro é uma pessoa, um indivíduo difícil, né, de comportamento difícil, a gente não segue muito as regras, né,
E tivemos, infelizmente, né, Natal, Ano Novo, Carnaval, que tiveram as festas todas, aí a gente sabe disso, e estamos pagando um preço caro, né?